Olá a todos! Hoje vamos saber mais um pouco sobre o estruturalismo e, mais especificamente, sobre a linguística da língua e a linguística da fala. Segundo Saussure, a língua é uma sinfonia cuja realidade independe da maneira por que é executada. Os erros que podem cometer os músicos que a executam não comprometem em nada tal realidade. Ou seja, temos a língua como sistema que é real e que independe da execução desse mesmo sistema. Então, a língua está no processo psíquico, a execução está no processo fisiológico, e o que importa para o estruturalismo é o estudo do sistema, que está localizado na parte psíquica. Vamos relembrar que no circuito da fala temos o processo psíquico, onde há a união do conceito com a imagem acústica, que é justamente o signo linguístico, e a língua é o sistema de signos linguísticos. Isso é o que interessa ao estruturalismo. Isso é o objeto de estudo da linguística. E temos o processo fisiológico, que é quando nós executamos o que queremos manifestar, o que queremos dizer para outra pessoa. Bem, então no estudo da linguagem, nós podemos dizer que temos dois ramos que são relevantes, só que um é mais importante do que o outro. Saussure nos explica no seu curso de Linguística Geral quais são as partes do estudo da linguagem. Vamos lá. O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes. Uma essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua essência e independe do indivíduo. Esse estudo é unicamente psíquico. Outra, secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação, e é psicofísica. Então, temos duas partes. Um essencial, que é a linguística da língua, é a linguística, e que o objeto de estudo dessa ciência é a língua. E temos uma parte secundária, que é formada pela parte individual da linguagem, que é a linguística da fala. Então, a fala compreende as combinações individuais, dependentes da vontade dos que falam, e os atos de fonação, igualmente involuntários, necessários para a execução dessas combinações. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a fala ela é mais individual. Ela depende das necessidades, das vontades do indivíduo. Então, eu posso dizer, vou à praia amanhã, assim como eu posso dizer, amanhã estou indo na praia, assim como eu posso dizer, irei à praia amanhã. Ou seja, eu tenho várias formas de dizer a mesma coisa, só que, apesar dessas formas mudarem, o sistema não muda. Existe uma ordem que tem que ser respeitada. Então, o sistema, que é formado pelos signos linguísticos, ou seja, a língua não muda. A língua depende da convenção social. Então, o indivíduo tem de respeitar essa convenção social para se fazer entender. Ao mesmo tempo, a fala também compreende os atos de fonação, ou seja, a maneira como nós usamos os órgãos do nosso corpo para exprimirmos nossas ideias. O que importa para o estruturalismo é o sistema. Só que chegamos a uma grande questão. Como é que a gente vai estudar o que está localizado no processo psíquico? Ou seja, como é que a gente vai estudar esse sistema se ele está localizado no processo psíquico? Saussure nos responde que uma das formas encontradas pelos linguistas foi através de documentos escritos. Porque a escrita, de certa forma, representa a língua. Então, nós temos que utilizar a execução da língua
para podermos saber o que acontece nesse sistema. Né? Não dá para estudar a língua no processo psíquico, isso está na mente da gente. Então, a gente precisa de uma materialização, né, da língua. E os escritos, cartas, documentos históricos, podem ajudar nesse processo. Só que aí vem outra questão. Por que a escrita se sobrepôs à fala? Né? Por que não estudar diretamente a fala? Isso nos dá alguns fatores que fazem com que a escrita tome a frente da fala. Eu vou falar só alguns deles. E está no curso de Linguística Geral. Vamos lá. Primeiramente, a imagem gráfica das palavras nos impressiona como um objeto permanente e sólido, mais adequado do que o som para constituir a unidade da língua através dos tempos. Pouco importa se esse liame seja superficial e crie uma unidade puramente fictícia. É muito mais fácil de aprender que o liame natural, único, verdadeiro, o do som. Na maioria dos indivíduos, as impressões visuais são mais nítidas e mais duradouras que as impressões acústicas. De Sartre, eles se apegam de preferência às primeiras. A imagem gráfica acaba por impor-se à custa do som. A língua literária aumenta ainda mais a importância imerecida da escrita. Possui seus dicionários, suas gramáticas. É conforme o livro e pelo livro que se ensina na escola. A língua aparece regulamentada por um código. Ora, tal código é ele próprio uma regra escrita, submetida a um uso rigoroso, a ortografia. E eis o que confere à escrita uma importância primordial. Acabamos por esquecer que aprendemos a falar antes de aprender a escrever. E inverte-se a relação natural. Então, nós percebemos que os linguistas sentem necessidade de ter algum objeto concreto de estudo, né? E esse objeto e essa concretude pode se dar através de documentos escritos. Só que suscita-se uma série de inconvenientes com relação a isso, mas, de certa forma, é uma solução encontrada porque não são todos os lugares, não são todos os países que se preocupam em ter coleções de amostras fonográficas. Ou seja, não são todos os lugares que têm a tradição de guardar documentos que representem os sons das palavras. Então, torna-se necessário, por exemplo, para estudar as mudanças em determinada língua, é necessário usar documentos como cartas, porque não há um estudo que represente o som das palavras, ou seja, não há um estudo fonográfico. Ok? Então, de maneira geral, nós percebemos que o signo é formado pelo conceito e pela imagem acústica, e isso está no processo psíquico. É aí que está a língua, que é o sistema de signos. Bom, só que para manifestar a língua, nós utilizamos o signo vocal, que é um processo fisiológico. Nós manifestamos a língua através da fala. E, por sua vez, a fala pode ser representada pela escrita, que nada mais é do que a representação do signo vocal, segundo Saussure. Então, de certa forma, é necessário que haja essa reflexão sobre a importância do papel da fala nos estudos sobre a língua. Espero que esses conceitos ajudem nesse processo de conhecimento do que foi o estruturalismo e de sua importância para a linguística.
Obrigada a todos.